Olá, boa noite pessoal. Vamos fazer a aula. Estou gravando essa aula para deixar aí o assunto para vocês sobre massa molecular, certo? Cálculo de massa molecular, a última aula de sábado. Aí alguns alunos estão com dúvida, tal, não assistiram, outros não assistiram. Aí eu vou deixar rapidamente, viu? Coisa rápida essa aula, só para ensinar a calcular direitinho a massa molecular, certo? Vamos lá, a gente está falando de massa atômica, massa molecular. E eu falei para vocês que a massa atômica corresponde à quantidade de prótons e nêutrons no átomo, que vocês já viram isso comigo esse ano, certo? Aqui o exemplo da tabela periódica, a gente obtém ele aqui, ó, massa atômica, 55,5 a do ferro, certo? 28,1 a do silício, 19 a do flúor, 16 a do oxigênio. Então, aqui é a massa atômica, não precisa você calcular. Quando precisar, você vai analisar simplesmente a quantidade de prótons e nêutrons no átomo e vai determinar a massa atômica. Já a molecular, eu até coloquei para vocês aqui, diferença de átomo para molécula, né? Dá um exemplo aqui. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, um átomo de cloro, um átomo de flúor, um átomo de ferro, certo? São átomos, um elemento que tem número atômico, tem quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. E aqui nós temos a molécula, quando dois átomos se unem, certo? H2O é uma molécula, certo? Fe é uma molécula. Então assim, átomo é um elemento só, molécula quando dois átomos ou mais se unem, formando um elemento, certo? Também nós podemos ter aqui também um átomo, uma molécula, certo? Uma molécula, dois oxigênios ligados, dois hidrogênios ligados, são todas moléculas, certo? Então assim, essa massa da molécula que a gente vai calcular, certo? Aí eu tenho aqui, ó, calcule a massa molecular do sulfato de magnésio. Então Mg2, tá vendo? Uma molécula Mg2, então você tem dois magnésios, você tem um enxofre e você tem 4 oxigênios, certo? Então você tem aqui Mg2SO4, uma molécula. Como é que você vai calcular a massa molecular desse elemento aqui? Aqui embaixo já estão os dados, ou seja, alguns problemas já te dão os dados. O que são esses dados? São as massas atômicas. Onde é que você obtém? Na tabela periódica, certo? Por exemplo, magnésio 24. Se você for lá na tabela periódica, o magnésio, ele vai estar aqui. Mg 24,3. Aí eu aproximei para 24. Então, você vai obter a massa atômica aqui. Ela está lá, certo? 24. Você tem um enxofre, que é o S. Aí 32,1. Aí eu aproximei para 32, certo? Você tem aqui um oxigênio, que é 16. Eu coloquei aqui a massa atômica dele. Você vai lá no problema, na tabela periódica, você vai ver a massa do oxigênio 16. Então tá, esses dados aqui, ó, dados são as massas atômicas que vocês vão precisar para calcular a massa molecular, certo? Então vamos lá. Mg2, você tem dois magnésios, porque esse 2 aí é Mg2. Vou colocar aqui a massa. É igual a Mg2, quer dizer que você tem dois magnésios. Então você faz assim, ó, 2 vezes a massa do magnésio, que é 24. O problema está me dando, certo? Mais, fecha parênteses, desculpa. Mais, você tem um enxofre, S, tá vendo? Então você tem 1 vezes 32, que é a massa dele.
vezes 32. Mais 4 oxigênios, certo? Você tem aqui 4 oxigênios, então você tem 4 vezes a massa do oxigênio, 16. Vezes 16. Pronto. Isso aqui vai ser igual, 24 vezes 2 dá 48, mais 31 vezes 1 dá 32, 32 vezes 1 dá 32, mais 16 vezes 4 dá 64. Pronto. Esse valor vai ser igual a 64 mais, vamos lá, 48 mais 32, 48 mais 32 vai dar 110, 70, 80, né? Vai dar 80, mais 64, 124, não, 144, isso, certo? Deixa a calculadora aqui mais perto pra gente só confirmar, certo? A hora dessa cabeça não tá boa, mas não. 24 mais 32 mais 64, 144. Pronto, essa é a massa molecular do Mg2SO4. É o sulfato de magnésio, certo? É um sal. Repare que você tem aqui 2 magnésios, 1 enxofre e 4 oxigênios. E você tem as massas deles, as massas atômicas. Você vai pegar simplesmente essas massas atômicas e multiplicar vezes a quantidade de elemento que tem em cada aí, certo? Então esse 2 aqui corresponde a 2 magnésio, tá aqui, vezes a massa do magnésio. Esse parêntese corresponde a 1 vezes 32, que corresponde a 1 enxofre, vezes 32, que é a massa dele, certo? E esse 4 corresponde a 4 oxigênios, vezes a massa dele, que é 16. Vamos calcular só mais um aqui. Na, 2 moléculas de cloreto de sódio. Você tem 2 NaCl. Aí os dados aqui, ó. O cloro vale. O sódio vale 23. A massa do cloro, do sódio vale 23. E a massa do cloro 35,5. Certo? Como é que eu faço? Eu tenho 2. Quando tiver esse 2 aqui, corresponde ao sódio. E corresponde também ao cloro. Certo? Então você tem aí. A massa vai ser igual a 2, abre parênteses, 2 vezes 23, que é a massa dele, certo? Do sódio. Fecha parênteses, mais 2, abre parênteses, 2 vezes a massa do cloro, que é 35,5. 35, tô calculando, 35,5 é igual a 2 vezes 23 dá 46, certo? Mais 35,5 vezes 2 dá 71. Aí você tem aqui 46, vamos na calculadora, 46 mais, eu já calculei muita coisa hoje aí, certo? Dá 117, pronto, tenho aqui 117 e essa é a massa molecular de 2 moléculas de cloreto de sódio, certo? Vamos para essa aqui, que tem um parêntese. Acho que na questão aí eu coloquei para vocês responder, né? A questão do exercício eu coloquei para vocês responderem. Você tem Al2, ou seja, 2 alumínios. Você tem OH, que é hidroxila, composto de oxigênio. Fora do parênteses ele tem um 4, então quer dizer que esse 4 corresponde ao oxigênio e ao hidrogênio, certo? Corresponde a todos que estiverem dentro do parênteses. Então vamos lá, a massa disso aqui vai ser, vamos lá para o alumínio primeiro, eu tenho 2 alumínios. Então vou abrir um parêntese para alumínio, 2 vezes a massa do alumínio que eu já dei no problema, 27. Só lembrando a vocês, se não der no problema, você vai lá na tabela periódica e olha, certo? Mais 4 oxigênios, porque o 4 tá aqui fora, dentro do parênteses, então corresponde a todos que estiverem dentro do parênteses, certo? 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio, mais 4, vou abrir outro parênteses, 4 vezes 4, que é a quantidade de hidrogênios, vezes 1, que é a massa do hidrogênio. 27 vezes 2 vai dar 54, mais 16 vezes 4 dá 64,
mais 4 vezes 1 dá 4. Isso aqui tudo vai ser igual a 27 vezes 54. Pronto. Isso aqui tudo vai dar 64. Vamos lá. Deixa eu calcular aqui. 54 mais 64 mais 4. Dá 122 U. Essa é a massa molecular do hidróxido de alumínio, certo? Tem um aqui da glicose que eu coloquei, ó. Glicose C6H12 O6. Aqui, ó, 6, esse parêntese corresponde aqui ao carbono, certo? Vou colocar aqui para esse carbono aqui, eu estou calculando do carbono. Esse parêntese, desculpa, eu estou calculando do carbono. Esse parênteses eu estou calculando do hidrogênio. E esse parênteses eu estou calculando do oxigênio. Certo? Vamos lá. 6 de quê? 6 carbonos. Vezes 12. 12 de quê? É a massa do carbono. Se eu vier aqui, ó. A massa do carbono vai valer 12. Certo? Aqui na tabela periódica. 12. 12 vezes 1. Por que 12? 12 é a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui. Vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Está lá na tabela periódica. 6, que é 6 oxigênios, vezes 16. 16 é a massa do oxigênio. Está lá na tabela periódica. 6 vezes 12 dá 72. 12 vezes 1 dá 12. 6 vezes 16 dá 96. Tudo dá 180, certo? Somando. Pronto, essa é a massa da glicose. Então é isso aí, pessoal. É só uma aula simples para explicar um pouquinho para os alunos que não assistiram a aula no sábado, certo? Então fique atento, faça o exercício e assista a aula no sábado, viu? Vocês que não estão assistindo a aula no sábado estão perdendo as explicações e não estão compreendendo o assunto. Na segunda-feira eu já estou tendo aluno, professor, não entendi. Mas você assistiu a aula? Não. Entendeu? Então não vai entender se não assistir. Tente assistir a aula no sábado para ficar melhor para vocês, tá bom? Um abraço, um beijão e até a próxima aula.